como assim, pastor? De repente acordei, eu falo que dar nome para livro ou para CD é igual dar nome para filho. Não é uma coisa fácil, tá? Não. Conta pra gente como foi dar esse nome de repente acordei. Então, a história, ela começou exatamente com essa expressão. Eu acordei pela manhã com essa expressão no coração, nos meus lábios, e comecei a escrever. De repente acordei. A diferença é que o meu sonho, a minha imaginação foi muito além daquilo que estava acontecendo ao redor. Porque eu comecei a me imaginar como é que seria eu acordar nos céus. Isso foi um sonho, pastor? Não, isso nasceu de um sonho, mas a frase só nasceu do sonho. E o desejo profundo de conhecer aquilo que nos espera, né? Uau! E o senhor já escreveu outros livros. E eu queria que o senhor falasse o estilo desse De Repente Acordei, que eu tava... É lógico que nos bastidores a gente vai perguntando, vai conversando, e eu achei super interessante, porque o senhor já escreveu outros livros, mas em outro estilo literário. Então, os livros que eu escrevi, eles têm muito ensino bíblico, devocionais, uma linguagem mais de exposição bíblica. Essa foi a primeira experiência que eu tive de uma ficção, de uma narrativa imaginativa, bíblica, né, baseada... Eu não fui arrebatado, eu queria ter sido, mas não fui arrebatado. Então eu começo a imaginar como seria acordar no céu, os primeiros encontros, as primeiras experiências, as primeiras conversas, os impactos, os movimentos que o céu tem, a figura dos anjos, a figura dos momentos de louvor, e até eu vou soltando isso gradativamente ao longo do relato, e o coração vai embora, vai longe. Aqui fala algumas perguntas. Que seriam essas perguntas, assim, se é que eu posso perguntar? Então, eu faço algumas perguntas para Jesus, porque o principal condutor do personagem que acorda no céu é Jesus, pessoalmente. Então ele tem um impacto de um encontro tremendo com Jesus, e nesse momento, quando ele se encontra com Jesus, e ele nem se dá conta quão rapidamente todo o corpo dele se inclina, se dobra, reverencia, né? Porque simplesmente está chegando perto dele uma pessoa que ele reconhece, mas ele não conhece. E aquela voz mansa, agradável, suave, rindo, o chama. E ele começa a perceber aquela saudade, aquela voz que ele nunca ouviu, mas sempre teve saudade. Olha. E o corpo, enfim, tem toda uma reação no organismo dele que a gente vai descrevendo, e aí ele se levanta. E quando ele se levanta e tem um primeiro contato visual, como é que ele ia descrever Jesus? Aí eu peço licença ao apóstolo João, né? Vou lá do Apocalipse e trago como é que João descreve, porque eu não vou me arriscar em ficar escrevendo alguma coisa assim, simplesmente da imaginação. Então eu vou inserindo a palavra de Deus naquilo que ela revela do céu, no meio dessa narrativa, dessa conversa, e fica muito legal. E ele faz muitas perguntas. Imagino. E você pode estar se deliciando só com esse bate-papo, você pode ainda ganhar um livro hoje aqui no programa. Manda aí o escrito. Eu quero ganhar o livro, 984029756, que ele passou, tá aí, ó, dando de presente pra gente, 984029756, DDD 31, e você vai vir buscar aqui pessoalmente, aqui na Rede Super, esse presentão. Pastor, aqui ele fala o seguinte, e o fulano? Pois é, esse personagem ele vai tendo algumas surpresas no céu. Sim. A primeira surpresa é que ele encontra uma pessoa que ele jamais imaginou que estivesse lá. Foi uma surpresa muito impactante, porque era uma pessoa que vivia na vida do crime, que tinha sido condenado e tinha sofrido não seria qualificada aqui para não seria, na visão inicial dele. Entendi. E ele se surpreende, porque nesse relato não tem mais mistérios, não tem mais segredos. Então todas as pessoas vão se conhecendo e vão conhecendo as suas histórias ao simplesmente terem contato. E as conversas ficam muito profundas e muito diretas ao ponto. E essa primeira surpresa, esse personagem, quando ele encontra, e ele retrata claramente a graça de Deus. Sim. Que não há nele nenhum merecimento. Ele aceitou Jesus
nos últimos segundos antes da pena de morte. Antes de morrer, absolutamente, vamos dizer, justificadamente, uma morte de cruz no caso. Então ele vai lá e pá, encontra esse. Aí tem uma segunda surpresa, e o fulano? Porque nessa mesma esteira, ele vai caminhando com Jesus pelo céu, e ele pergunta, escuta Jesus, cadê o fulano? E aí? Que fulano? Aquele que falava no teu nome, que fazia obras no teu nome. Ah, meu filho, esse eu nunca conheci. E aí Jesus vai então ministrando o coração dele a respeito dessa verdade. E são surpresas, né? São surpresas. Você pode adquirir esse livro por onde, pastor? Então, se você está em Belo Horizonte, Livraria Seara ou na Leitura, ou toda Minas Gerais. Também se quiser comprar pela internet, www.saraiva.com.br www.saraiva.com.br. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.